Olá, eu sou a professora Andréia Serpa, da Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Educação, e você está no Alfabetização Sem Cartilhas. Hoje vamos falar sobre as múltiplas consciências, sobre todas as consciências que uma criança precisa ir desenvolvendo, não é em um ano nem em dois, mas que nós vamos desenvolvendo ao longo da vida nesse grande processo, nessa grande aventura que é alfabetizar-se. Vem comigo. A fala é inata. Nós nascemos com o potencial do discurso. Nós nascemos com o potencial da enunciação, né? Aprendemos a falar naturalmente falando. A criança vai se apropriando das estruturas da sua própria língua dentro da sua própria cultura, né? Então as línguas, e são milhares, né, de línguas ao redor do planeta, e as crianças vão se apropriando dessa fala, né, da estrutura dessa linguagem apenas ao nascer nessa comunidade de linguagem. Então, na verdade, na interação com os outros falantes da língua, é que a criança vai se apropriando da sua própria linguagem. E quanto mais ricas, diversas, profundas, né, complexas são essas experiências orais que a criança vai ter imersa no mundo da linguagem, mais competência linguística ela desenvolve globalmente. Então, quando você está lá falando com a criança, bebê ainda, né? E você está lendo para essa criança um livro de história, você está cantando para ela, você está lendo uma poesia, você está falando com essa criança na sua forma, né, da língua, no registro da língua, a criança ela vai se apropriando. É claro que, como nós temos diversos falares, e são múltiplos falares mesmo, né? As experiências linguísticas que essas crianças têm vão ser muito diferenciadas. Algumas vão ter mais acesso a uma diversidade maior de linguagens, outras nem tanto. Daí a importância da escola, sobretudo da escola da educação infantil, né? Quanto mais experiências com a língua a criança pequena consegue ter, e aí é isso, é cantando, é ouvindo história, é brincando, é na narrativa, construindo narrativa com o outro, construindo regras de jogos, né? Então, nessa interação e brincadeira com os outros, a criança vai desenvolvendo essa capacidade linguística, ela vai ampliando, ela nasce, é inata, mas ela precisa ser estimulada, desenvolvida, incentivada. Então, se eu só falo com a criança, me dirigindo a ela para dar ordem, faça isso, faça aquilo, senta, cala a boca, copia, né? Eu empobreço o universo linguístico dessa criança. Toda vez que eu convido essa criança ao silenciamento, eu estou sabotando todo o processo de aquisição linguística dessa criança, oral e depois, mais tarde, na leitura e na escrita. Ora, se eu quero formar um leitor e um escritor, eu preciso primeiro que essa criança fale muito, que ela converse, que ela negocie, que ela argumente, que ela interprete. Esse é um trabalho da educação infantil. Esse é um trabalho fundamental de se fazer durante toda a primeira infância. Falar com o bebê, falar corretamente com o bebê. Não é dar ordens ao bebê. Não é não pode, não sobe, não cai, não desce. Não é isso. É conversar. É estabelecer uma relação através da linguagem. E isto é essencial no desenvolvimento da linguagem dessa criança. Assim como a língua, oralmente, precisa de incentivos, de múltiplas experiências para se desenvolver, a leitura e a escrita também. Só que a leitura e a escrita não são inatas. Elas são um artefato cultural. Elas existem porque foram criadas. Foi uma necessidade social, uma necessidade cultural e, portanto, uma invenção histórica. E como invenção histórica, ela está sempre em movimento também, né? A gente não pode esquecer disso. Nós inventamos a escrita. E nessa relação, a escrita vai nos reinventando também. A criança, ao se
ao se aproximar da experiência da leitura e da escrita, ela começa a ser inserida nesse mundo. A criança que nasce no mundo letrado, a criança que já nasce no mundo imerso nas palavras, ela começa a ter ideias, hipóteses, a observar a escrita no mundo à sua volta. Lembrando que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Então, a criança ela vai aprender a escrever escrevendo. Ela vai aprender a ler lendo, com a nossa mediação, né? Nós somos os grandes mediadores, nós somos os grandes guias dessas crianças nessa aventura da escrita. Então somos nós que apresentamos os textos e dependendo dos textos e de como nós os apresentamos, as crianças vão estabelecendo relações afetivas, cognitivas, sociais, culturais com esse artefato que é a escrita e a leitura. Então, a forma como nós apresentamos a leitura e a escrita para a criança é fundamental. Se eu sou um professor encantador, né? Encantador de palavras, o encantador de histórias, essa criança ela vai se aproximando desse universo da leitura e da escrita com muito mais desejo, com muito mais sentido, com muito mais vontade. Então, é preciso que a gente entenda que a escrita como um artefato cultural, um produto cultural, ela precisa ser ensinado, ela precisa ser trabalhado com essa criança, com esse sujeito, né, que chega nesse universo. Mas a porta de entrada, né, desse universo tem que ser pelo desejo, tem que ser pelo encantamento, tem que ser pelo sentido. Se a gente não consegue abrir essas portas, a gente também começa a sabotar esse processo de aquisição da leitura e da escrita. Magda Soares traz no seu livro, esse aqui, questões muito importantes para a gente pensar essa questão do ensino da leitura e da escrita. Ela vai nos trazer um conceito que eu acho que é muito interessante para nós que somos da educação pensarmos, nós que seremos professores alfabetizadores, pensarmos. Existem línguas que são opacas e línguas que são transparentes. O que é isso? Bom, opaca são as línguas aonde você tem uma relação bastante complexa entre os grafemas, ou seja, os signos que representam os sons da fala, e os fonemas, os sons. Então, essa relação fonema-grafema, em algumas línguas, são bastante complexas. Magda fala que o inglês, por exemplo, é uma língua que tem muita opacidade. Por quê? Porque um único grafema representa vários fonemas. E, às vezes, vários fonemas podem ser representados de formas diferentes por grafemas diferentes. Na língua portuguesa nós temos um pouquinho disso. Né, gente? Aquelas palavras que são com SS, SX, C cedilha, né? Casa que é com S, mas tem som de Z. Enfim, nós temos alguns fonemas, quer dizer, essa relação fonema-grafema não é uma relação biunívoca, né? Relação termo a termo, como a gente aprendeu lá na matemática. Não é uma relação termo a termo. Ela é uma relação que tem uma complexidade, que vai ter variações. E isso complica, né, um pouquinho a nossa cabeça. Eu até hoje, de vez em quando, empaco em umas palavras, né? É com G, é com J, mas tanto faz, né? Então, tem uma complexidade. Não tanto quanto no inglês, mas tem uma complexidade. O finlandês, a Magda fala, é uma das línguas mais transparentes, ou seja, é uma língua entre a relação entre o fonema e o grafema é praticamente linear, é unívoca. Aquilo que eu falo é aquilo que eu escrevo. É claro que em línguas transparentes, esse aprendizado é muito mais simples, né? Na língua portuguesa, mesmo as chamadas sílabas simples, elas não fazem uma relação tão unívoca entre a fala e a escrita. Palavras simples como rato, gato, pato, cavalo, todas elas nós falamos transformando esse O em U, mas na escrita é O, então não tem uma relação
tão, né, transparente assim. E isso é complicado, porque a criança precisa se apropriar dessa ideia de que a escrita será uma representação da fala e não uma transcrição da fala. Então, pensar sobre a opacidade e a transparência da língua também é uma reflexão importante para a gente entender do que a gente está falando, que é o ensino de uma língua que ela tem uma relação, ela guarda uma relação, né, entre a escrita e a fala, mas ela não é uma transcrição entre a escrita e a fala. E se eu falo isso para uma criança, eu estou dando uma pista muito errada. Aprender a escrever é pensar sobre a língua escrita. O aprendizado da língua escrita não é treino motor, não é vocalização fonética. O aprendizado da língua escrita é pensar sobre a língua escrita, sobre essa estrutura, sobre como ela vai se estruturando, como é que a gente consegue fazer essas representações e depois sobre toda essa organização que ela exige para a gente trabalhar isso num texto. Então, veja, é fundamental que a gente entenda que ensinar a ler e escrever é um exercício metalinguístico. E o que é metalinguística? A consciência metalinguística, né? Desenvolver a consciência meta diz respeito, né, a pensar sobre si mesmo. Então, quando eu falo metacognição, significa pensar sobre o que eu penso. Metalinguística, a capacidade de tomar a própria língua como objeto de reflexão e análise. É a capacidade de pensar sobre a nossa própria língua. É interessante, eu estava lendo isso, aí eu comecei aqui no movimento metalinguístico e eu estava pensando assim, é engraçado essa língua portuguesa, né? Existe a palavra embaixo. A palavra embaixo, ela é escrita junto, não é? Mas na língua portuguesa nós temos a palavra em e nós temos a palavra baixo, separadamente. E tem a palavra embaixo, que é escrito junto. No entanto, a gente tem a palavra em cima, que é escrito separado. Mas a palavra cima, sozinha, cima, a gente tem em cima, né? Acima. Mas a palavra cima sozinha é complicado isso. E aí o em cima é separado e o embaixo é junto. É uma língua difícil, hein? Vamos combinar? A criança precisa perceber que a escrita representa a fala, identificar e compreender como é esse processo, como é que isso é feito. Para fazer esse processo, para compreender, para ir se apropriando desse processo, além da consciência fonológica, né, dessa relação fonema-grafema, a criança precisa também ter uma consciência pragmática, uma consciência textual, uma consciência sintática, uma consciência morfológica e uma consciência semântica. Vamos ver um pouquinho cada uma delas. Quando a gente fala de consciência pragmática, esse é um trabalho que começa desde que a criança nasce no mundo letrado. Quando a criança nasce, né, e ela começa entendendo as funções da escrita, da palavra escrita, ela começa a ter uma consciência pragmática. Para que a gente aprende a ler e escrever? Qual é o sentido? Qual é a função social da escrita? Ora, a criança que está vendo o livrinho de história, que a professora está lendo, que está dizendo, olha, teve esse autor, esse ilustrador, essa editora, né? E a professora lê o texto, lê respeitando a pontuação, né, do texto, lê com entonação. Quando ela lê fazendo uma divisão vocálica, que a gente quando conta história para criança, né, a gente faz as vozes dos personagens. Quando a gente faz a voz do personagem e a criança começa a perceber, por exemplo, que existe um narrador e o personagem, que existe um diálogo entre personagens e que aquilo está representado na escrita, ela vai adquirindo uma consciência pragmática. Quando ela percebe, por exemplo, que a escrita, ela pode registrar, né? Ela registra a minha opinião,
ela registra a brincadeira que eu brinquei no parquinho, ela é um registro de memória, ela é um registro de história, ela é um registro de emoção. Então a escrita consegue preservar, né, determinados momentos, determinados conhecimentos, determinadas experiências. A criança vai se compreendendo os muitos sentidos da escrita, né? Quando ela vê a mãe e a professora trocando aqueles bilhetinhos, fazendo fofoca dela, na caderninho de agenda, falando dela, ela está vendo ali a função da escrita, é a função pragmática da escrita. Então, o que é a consciência pragmática? Para quê? Para que serve a escrita? Você trabalha com seu aluno o sentido, a função da escrita? E não é só essa função de fazer dever na escola, é a função social da escrita. É a escrita nas suas dimensões, né, interpsíquica. A escrita é uma forma de comunicação com o outro e a escrita é uma forma de comunicação comigo. Lembra lá? Da metacognição, é uma forma de eu me comunicar com o meu pensamento, com os meus sentimentos, né, de eu me entender, né, é uma forma de eu conseguir alcançar o meu pensamento, né? Quando o pensamento se torna verbal e eu consigo me comunicar comigo mesmo através da escrita e com o outro através da escrita. Então, será que eu estou trabalhando com os meus alunos a consciência pragmática? Para que? Então, vamos fazer um exercício de consciência pragmática? Escreve aí. Para que serve a escrita? Para que serve aprender a ler e escrever? Ela te serve na sua vida. Onde entra a leitura e a escrita? Aonde ela te transforma? Aonde ela contribui para o seu crescimento? Consciência textual. A humanidade, há milhares de anos atrás, nós já criávamos diferentes tipos de discursos e narrativas. Então nós tínhamos a oratória, né, os discursos políticos, argumentativos, defendendo determinada posição, determinada ideia, defendendo determinada posição política na sociedade, né? Os gregos já faziam uso, né, da oratória, né, dos discursos há muitos anos, mas muito antes deles nós criamos epopeias, nós criamos grandes narrativas heróicas, né, grandes jornadas do herói, né, Gilgamesh, né, a Arca de Noé, né, Homero, né, as Ilíadas. Então, assim, grandes narrativas já existem na humanidade há muito tempo. Só as narrativas? Só as grandes epopeias? Só esse gênero? Não. Nós também criamos grandes poesias, né? Os menestréis declamavam grandes sonetos, grandes... Isso antes da escrita. Muito antes da escrita, nós já tínhamos esses gêneros textuais, essa diversidade de formas de organização da narrativa, né? Então, quando uma pessoa tinha que levar uma mensagem de um reino a outro, ele botava um monte de coisinha num saquinho e ele ia tirando as coisinhas e ia lembrando parte da mensagem, porque era tudo aqui, ó, tudo na memória, né? Nós tínhamos um exercício de memória muito grande, nós dependíamos muito da memória. Então, quando a gente passa para o papel, quer dizer, primeiro para as tábuas de barro, depois para os papiros, depois até chegar no papel, né? Quando a gente registra em letras, né, a escrita fonética, a gente vai perceber que nós temos, e vamos desenvolvendo cada vez mais gêneros textuais, né? A criança hoje, ela nasce no mundo que tem cordel, que tem funk, que tem samba, que tem poesia, que tem crônica, que tem soneto, que tem carta, que tem bilhete, que tem WhatsApp. Então nós temos uma diversidade imensa, né, de formas textuais, inclusive a propaganda, por exemplo, né, slogans, marcas, charges. Nós temos uma diversidade muito grande, né, de formas de representar as nossas ideias, de comunicar. Então, a gente viu na consciência pragmática que eu preciso saber para que eu escrevo. E aí eu também preciso saber como eu escrevo.
né? Quais são esses diferentes gêneros, esses diferentes textos, essas diferentes estruturas textuais? Como é que eu lido com essas diferentes estruturas, tá certo? Então, a consciência textual é pensar sobre essas diferentes. Eu preciso esperar a criança chegar no ano 1, no ano 2 para refletir sobre isso? Óbvio que não, porque a gente está falando de experiências com a língua. E uma criança pequena, eles amam ouvir poesia. A criança adora a sonoridade que a poesia, que a rima traz, né? Então, a criança, quando ela entende o que é fazer um bilhetinho, o que é produzir uma carta para o colega da outra turma, o que é fazer um cartão para o seu amigo, um cartão de parabéns, de aniversário, de Dia das Mães, sei lá, um cartão, né? É importante que a criança compreenda essas várias formas de se expressar através da escrita. E isso ela pode fazer desde bem pequenininha, né? Só na escuta, né? No deleite de ouvir esses diferentes gêneros textuais, o conto de fadas, né, a poesia, a música, essas diferentes formas de registro da escrita. Essa é uma das consciências que, para mim, são mais sabotadas no processo de alfabetização e uma das mais importantes, uma das que mais fazem falta, né, quando você observa lá na frente alunos com dificuldade de interpretação de texto, né? Quando a gente vê pessoas brigando na internet por umas coisas que você fala assim, meu Deus do céu, né? O que um trabalho realmente de leitura e escrita não faria na vida dessa pessoa. A consciência semântica, né? Semântica é o quê? É o conteúdo, é o recheio da palavra. Então, se a palavra, né, se a escrita, ela é a relação, ela é formada a partir desses segmentos silábicos, né, e sua correspondência fonética, né, se a escrita é formada dessa relação fonema-grafema, essa relação nada significa se ela não for plena de sentido, se ela não for plena de significado. O que isso significa? Significa que não adianta eu juntar B com A faz Bá e LA faz Lá se eu não sei em que contexto a palavra bala está sendo pronunciada. Não adianta eu ler, por exemplo, ingá, né? Se eu não sei o que é o ingá. Eu posso ler, eu leio foneticamente, eu sei que I com N faz in, eu sei que G com A faz Gá, eu leio ingá. Eu sei até que a sílaba tônica de ingá é a última sílaba, portanto é uma palavra oxítona. Ingá. Ok, bacana, sei tudo isso. Mas se eu não sei o que é o ingá, eu não li. Essa palavra não significa nada para mim. Então, a consciência semântica, a consciência, né, a capacidade de refletir sobre o significado e o significante, tá? Esse conjunto de signos, de letras, de sílabas, representa esse conjunto de sons. Ok, já entendi, beleza. Mas isso significa, como é que isso se desenha na minha cabeça? Como é que eu leio essa palavra? Como é que ela representa, como é que ela me afeta, como é que eu interpreto essa palavra? Então, a consciência semântica, ela é fundamental. No livrinho amarelo, a criança na fase inicial da escrita, a Smolka começa com uma epígrafe falando da criança, né, da professora que escreve, e a criança lê, a mãe afia a faca. E a criança refletindo, porque elas refletem, elas pensam, quando ela é convidada a refletir sobre aquilo que ela leu, veja, ela leu foneticamente correto, a criança afia a faca. E aí, quando ela é convidada a refletir sobre o que ela leu e pergunta quem é essa mãe, ela diz, a mãe é a minha mãe. Claro, a criança lê, né, ali o que é próximo a ela. E a fia? E ela pensa e diz, a fia sou eu. Porque mamãe fala assim, vem cá, minha fia, né? E aí a professora corrige dizendo, não, a fia é a mola, a faca.
Mas quem sabe a criança não acha que a mola vem de amolação, de encher o saco, de aborrecer, não é? A gente não sabe porque depende do sentido semântico que essa palavra tenha para a criança. O que é a mola para você? A mola é afia a faca ou a mola é de amolação? Então, assim, para ler, a criança precisa compreender os sentidos, precisa compreender os significados. E esse significado, ele vem no contexto. Por isso que é muito importante trabalhar os contextos, né, do texto, para que a criança, de fato, possa ler. Então, consciência semântica é fundamental. Consciência sintática e consciência morfológica. Deixa eu confessar um negócio aqui para vocês. Quando eu era criança, várias vezes eu chegava muito triste da prova, chorando, assim, chorando não, que eu nunca fui dessas, né, mas ficava aborrecida, porque eu tirava 0 na prova de gramática, eu ia bem na leitura, eu ia bem na interpretação de texto, mas quando chegava na parte da prova, né, da ortografia e da gramática, a pequena Andréia tinha problemas, muitos problemas, porque eu simplesmente confundia tudo. Eu não sabia o que era sintático e o que era morfológico. Eu ficava muito danada, que eu falava assim, essa professora não sabe o que é. Uma hora ela quer que eu diga que a palavra é substantivo. Outra hora ela quer que eu diga que é sujeito. Uma hora ela quer que eu diga que a palavra é verbo. Outra hora ela quer que eu diga que a palavra é predicado. Eu não sei o que ela quer que eu diga que é a palavra. É a mesma palavra. Então eu tinha muita dificuldade, ou seja, eu era uma criança alfabetizada com muita dificuldade de consciência sintática e semântica. E isso se deve muito à forma como essas coisas são trabalhadas na escola, né? De formas fragmentadas, sem contextos, né? E leva a criança a essa, porque não é fácil, a língua portuguesa não é fácil, né? Até peguei aqui, né, a consciência sintática, esse exemplo, né? Porquê? Uma língua que tem 4 tipos de porquê, minha gente, né? É uma língua difícil para criança. Pô, se é difícil para mim, imagina para criança. Bom, então a capacidade, a consciência sintática é a capacidade de refletir sobre as relações estruturais das palavras dentro do texto. Qual é a função dessa palavra dentro do texto, né? E eu só fui me dar conta da importância disso e de como isso nos ajuda a pensar sobre o texto lá no mestrado. Consciência morfológica. Uma capacidade de refletir e analisar as relações estruturais das palavras, né? Então, é interessante, né? A criança pequena, por exemplo, ela traz, quando ela está aprendendo a falar, é muito comum. Ela trabalha na hipótese, né, do eu comi, eu bebi, eu desci, então eu fazia, eu acabei, né? É muito interessante. Então, veja, é uma construção. Ela constrói hipóteses e aí ela vai se apropriando, né? No exercício da língua, no exercício da linguagem, dificilmente você vai encontrar um adulto, mesmo analfabeto, falando eu acabei ou eu fazia, né? Então, na relação que a gente vai tendo no mundo, e quanto, volto a dizer, e quanto mais ricas, quanto mais complexas, quanto mais consistentes forem as experiências com a língua, mais consciência, né? Morfológica, sintática, semântica, a pessoa vai adquirindo, tá? Então é preciso que a gente na escola amplie esse universo da criança e do adulto, analfabeto, para que ele vá se apropriando dessas estruturas, tá certo? Então são essas capacidades. Agora veja, em nenhum momento está escrito que é a capacidade de memorizar, de copiar, de declamar, é a capacidade de pensar, de analisar, de refletir, de estabelecer hipótese e de romper com essas hipóteses e compreender as regras. É isso mesmo, tá, gente? É um trabalho cognitivo. É um trabalho de a consciência ação, fonológica, de reflexão. Andréia? Fala da consciência fonológica. Como tem gente me pedindo para falar do tal da consciência fonológica. Mas eu entendo. É um tema que, né,
atravessa várias discussões docentes. Primeira coisa que a gente precisa pontuar: método fônico não é consciência fonológica, consciência fonológica não é método fônico. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá certo? Então vamos falar de consciência fonológica. Consciência fonológica é a capacidade de refletir sobre os segmentos sonoros da fala. É isso. Bom, dentro da consciência fonológica, veja, a consciência fonológica, ela vai se dividindo em 3 outras consciências, que é a consciência lexical, silábica e fonêmica. Então, a consciência fonológica, ela é formada da consciência lexical, silábica e fonêmica. O que isso significa? Vamos lá ver? Então, consciência lexical. A literação, adoro esse negócio de literação, gente, aprendi essa palavra outro dia, achei lindo e achei chique. Aliterações e rimas. Palavras são cadeias de sons, né? Com rima eu sempre trabalhei bem, com aliteração depois é que eu fui me tocando que a gente trabalha isso também. Bom, então, aliterações. Sons iniciais. Marmelo, martelo, Marcelo. Marmelo, martelo, Marcelo, na verdade tem uma aliteração e uma rima. Começa igual e termina igual, não é isso? Então você tem palavras iniciais e palavras finais iguais. Consciência silábica. Palavras podem ser segmentadas em sílabas. Nossa língua se estrutura assim, tá? Nossa língua é toda divididinha, tá? Ela é dividida, tá? E essa divisão silábica às vezes é consoante, vogal. Às vezes é consoante, consoante, vogal. Às vezes é consoante, vogal, vogal. Então, umas sílabas, né? Elas têm as sílabas que são formadas de consoantes e vogais, mas também tem sílabas que são formadas, que a criança vai ter que perceber que não basta apenas uma consoante e uma vogal, que ela vai precisar de 2 consoantes e uma vogal, ou uma vogal e 2 consoantes para formar, né? Então, quando eu falo boiada, né? Boiada. Então, eu vou ter aí uma divisão silábica que a criança vai ficar assim, boiada. Quantas vezes eu abro a boca para falar boiada? Boiada. Mas aí o A fica sozinho numa sílaba? Pode? Pode, tia. O A ficar sozinho numa sílaba? Não é fácil. Eu não disse que era fácil. Bom, consciência fonêmica. Sílabas são constituídas de pequenos sons. Os fonemas, que vejam, não podem ser pronunciados. Como foi dito no capítulo anterior, a consciência silábica é fácil de adquirir, porque sílabas podem ser produzidas isoladamente, pois constituem, repetindo a definição já citada de J. Moraes, atos articulatórios unitários. Ao contrário, fonemas não são pronunciáveis, pois expressam uma representação linguística abstrata, unidade mínima da estrutura fonológica. O fonema não é uma entidade formal, não observável diretamente, não audível, não definível por propriedades físicas. Portanto, conforme nos ensinam os linguistas, eu não posso pronunciar fonemas. E nem tenho que tentar pronunciar fonemas. A sílaba é a representação silábica dos sons que os fonemas vão estar representando na nossa língua, né? Então, nada de ficar tentando uma artificialidade que não existe na língua, tá certo? Bom, eu preciso que a criança tenha a consciência fonêmica de que, na verdade, as sílabas são constituídas desses pequenos sons. Consciência lexical. Compreensão do conceito de palavra. O que é uma palavra? Bom, a capacidade de segmentar frases em palavras.
Quando a gente trabalha, e a gente sempre parte do texto, né? A gente já viu isso, a gente sempre trabalha a partir do texto. Eu preciso que a criança entenda o texto como um todo, para entender que o texto ele é feito de palavras e espaços entre as palavras. Essas palavras, elas podem ser de conteúdo e funcionais. As palavras de conteúdo, substantivos, verbos, adjetivos, são as palavras, inclusive, que as crianças primeiro aprendem a falar, né? Papai, mamãe, me dá, bebê, feio, né? Quero, né? Não. Essas são as palavras que as crianças mais facilmente aprendem a falar. As palavras de conteúdo. Mas as palavras funcionais, elas têm mais dificuldade de compreensão, que são as conjunções, preposições e os artigos, né? Ou porque até às vezes são representados por uma única letra. E a gente viu lá na Emília Ferreira que a criança na fase inicial da escrita, a criança nas suas primeiras hipóteses, elas têm o realismo nominal. Elas acham que as palavras representam as coisas, né? Não os sons das coisas, das palavras, mas as coisas. Então, palavras grandes representam coisas grandes, palavras pequenas representam coisas pequenas. E palavra de uma letra não existe, né, gente? Então, para criança, essa é uma hipótese que ela tem dificuldade de lidar. Como é que a gente vai trabalhando isso? A partir do momento que, no contexto do texto, né, quando a gente trabalha a partir do texto, e a gente tem que trabalhar sempre a partir do texto, a criança vai percebendo, ao escrever, ao produzir textos coletivos, ao ler textos coletivos, ela vai percebendo que um texto, ele é feito de palavras, ele é feito de segmentos, ele é feito de pequenas letras, ele é feito de espaços vazios, né? O texto, ele tem espaços vazios entre palavras, e às vezes tem palavras que são uma letra só. Isso a criança tem que ir ganhando essa consciência a partir do trabalho com o próprio texto. Significado e significante. Para ler e escrever, a criança precisa romper com esse realismo nominal e entender que a palavra não representa a coisa, mas o som da coisa. Isso é claro, os alunos que são ouvintes. Então, quando eu trabalho com a criança as aliterações e as rimas, né? As semelhanças ali, ó, no som inicial, ó, marmelo, Marcelo, marmita, martelo, né? Quando eu trabalho ali os sons iniciais, a criança começa... A gente faz isso muito quando trabalha o nome das crianças, né? Eles começam a perceber... Primeiro, as crianças, a gente que trabalha com criança pequena sabe disso, né? Eles acham que o nome é dele e só dele, pertence a ele. O nome é uma entidade colada a ele. Quando ele percebe que outras crianças têm o mesmo nome ou nomes parecidos, ele começa a perceber que não é bem assim. Que aquele som inicial do nome dele é igual ao som inicial do nome da colega. Que a Mariana começa igual a Maria. Que sei lá, a Andréia começa igual a Adriana, ao Alex, a Alice. Então, esses sons iniciais começam a ficar mais evidentes. E as rimas, né, que a gente trabalha tanto quando trabalha música, quando trabalha poesia, né? Amor, flor, calor, tá? Então, esse trabalho, né, que vai rompendo com a criança, com esse realismo nominal, vai ajudando a criança a perceber, então, que a escrita é uma representação não da coisa, mas uma representação do nome da coisa, da fala da coisa, tá? Do som da coisa. Tá, professora, mas e na sala de aula, hein? Começo por onde? Começa pelo texto, sempre pelo texto. Então, vamos lá. Aqui a gente tem aí da Bia Bedran, eu adoro o trabalho da Bia, usei muito como professora alfabetizadora, então é isso. Vocês vão ter e vão criar e vão pesquisar e vão fazer o repertório de vocês também. Hoje em dia nós temos um empobrecimento muito grande de coisas para crianças, né? Na década de 90 a gente teve uma grande produção, a Bia, Palavra Cantada, Castelo Rá-Tim-Bum, Vinícius para Criança, Arca de Noé. Nós tínhamos uma grande produção, na verdade, de música para criança, né? De material que poderia ser usado com as infâncias. Hoje nós temos um empobrecimento muito grande, né? As nossas crianças estão sendo convidadas a ouvir Anitta, Ludmilla, às vezes coisas que não são muito apropriadas, né, para as crianças. Mas vamos lá.
pesquisem, tem muita coisa boa por aí na própria internet. Então, o material da Bia Bedran, por exemplo, é um que eu recomendo, porque eu acho que tem muita coisa de qualidade que as crianças não conhecem e que vocês podem oferecer, né, como uma alternativa cultural também. Então, por exemplo, essa música, né, da Bia Bedran, perdi meu anel no mar, não pude mais encontrar, e o mar me trouxe a concha de presente pra me dar. Isso é uma ciranda, a gente pode brincar com a criança, cantar, dançar, né? Então, como é que eu começo esse trabalho? Eu começo vivendo a palavra. Foi assim que a humanidade começou, gente. É assim que a gente começa com a criança também. Lembrando que são crianças. Então tem que brincar, tem que cantar, tem que conversar, né? E aí, vamos lá. A gente vai trabalhar o texto na sala de aula. Vamos identificar os espaços entre as palavras. Para eu saber o que é uma palavra, eu preciso saber onde que ela começa, onde ela termina, né? Os espaços entre as palavras, identificar as palavras iguais, identificar as palavras que rimam, encontrar outras palavras que rimam com essas, né? Criar outros textos, inventar novos versos, encontrar palavras, isso é um trabalho fundamental. Encontrar palavras dentro da palavra, né? Então, tem alguma palavra que eu consiga... Ali o debaixo, né? Lembra que eu falei do debaixo? Tem baixo dentro do debaixo, né? Então, eu consigo encontrar no meio de outras palavras ciranda. Ciranda tem anda, né? Então, como é que a gente... Presente tem sente, né? Como é que a gente pode achar outras palavras dentro das palavras? Encontrar palavras que comecem com a letra do seu nome, com a letra do nome do colega, fazer um alfabetário, completar o texto com as palavras ausentes, né? Então nós temos aí muito trabalho de pensar esse texto, de pensar essa palavra, de pensar a construção, a estrutura, o sentido, o significado. A criança sabe o que é uma concha? A criança sabe o que é uma ciranda, né? Então, assim, como é que a gente vai, na verdade, trabalhando o texto? É pensando o texto, é discutindo, é conversando, é vivendo a palavra. Consciência silábica. A palavra é constituída por segmentos sonoros representados por letras. É isso que uma palavra é. A escrita silábica, e aí a gente vai ver isso melhor quando a gente for trabalhar Emília Ferreiro, né? Que é a chamada fase silábica, né? Escrita silábica sem valor sonoro ou com valor sonoro. Sem valor sonoro, gente, é quando a criança coloca, ela já entende que as palavras, elas são divididas em sílabas. Então ela tende a fazer assim, ó. Galinha, cavalo, macaco. Ela já entendeu essa divisão. Ela já entendeu que ela abre a boca 3 vezes e cada vez que ela abre a boca é um pedaço da palavra. Galinha, macaco, cavalo, né? Só que aí ela bota uma letra aleatoriamente no início, geralmente letras do próprio nome, letras que ela gosta, que ela acha bonita, geralmente letras que têm mais significado para ela. Ela usa essas letras para escrever e ela escreve silabicamente. Então, se a palavra tem 4 sílabas, ela vai escrever com 4 letras. Se a palavra tem 2 sílabas, ela vai usar 2 letras. Quando ela passa para a escrita com valor sonoro, ela começa a buscar uma letra que tenha a ver com o som dessa sílaba. Então, ela vai escrever gali. Como a nossa língua é muito vocálica, o português falado no Brasil é muito vocálico, a gente fala Maria. Português de Portugal fala Maria, né? É aqui, M, é o M, ri, né? A. E é o A, né? A gente é A, né? Então, a nossa língua, o português brasileiro, ele é uma língua muito vocálica. As vogais chegam primeiro. Então, geralmente, as crianças, na fase silábica, escrevendo em português do Brasil, elas vão usar as vogais. Algumas não, algumas usam as consoantes. Então, por exemplo, botei aqui exemplos que vão variando. É a letra que a criança percebe, ela capta melhor, né? Então, vejam como a alfabetização tem a ver com os sentidos. Eu preciso ver,
eu preciso distinguir as letras, eu preciso ouvir os sons, tá? Então vamos lá. Galinha, galinha, né? Botei as vogais, deu conta. Cavalo, botei as consoantes, deu conta. Macaco, misturei tudo e deu conta. Então, essa é a escrita silábica com valor sonoro e sem valor sonoro. As crianças passam por essas etapas. E aí eu, como professora, vou lá e bagunço a hipótese da criança, né? Desarrumo a cabecinha dela, provoco, desafio, faço isso coletivamente, faço isso em trio, faço isso em dupla, né? Então tá ali, ó, a criança tá usando ali, né? Ela tá escrevendo ali daquele jeito dela, e aí eu vou e faço um cartão, né? Para que ela complete, e aí ela tem que parar e pensar sobre isso aí. E aí ela tem que comparar com a escrita dela, ela tem que discutir com o outro, ela tem que avaliar, ela tem que voltar, ela tem que procurar referencial, ela tem que pensar. Para ela construir o seu conhecimento sobre a escrita, ela vai ter que pesquisar, ela vai ter que ralar, ela vai ter que pensar. Consciência fonêmica ou grafofonêmica. Lembrando que a consciência fonêmica é um aspecto da consciência fonológica, certo? Não vamos confundir as coisas. Fonêmica, um aspecto da consciência fonológica. Bom, o que significa? Significa que agora você já sabe que as sílabas representam sons da fala, tá? Representam, não são transcrições dos sons da fala. Até porque a fala tem dezenas de sons possíveis, dependendo do falante, dependendo da região, dependendo do sotaque, não é isso? Como é que é o som de arroz? Arroz com casca, né? Ou arroz com casca, né? É biscoito. Como é que você fala biscoito, né? Então, a língua depende, né, da região. A pronúncia da língua, ela é muito diversa. A escrita não. A escrita, ela tem uma regularidade. Ela só tem uma forma, né, de se grafar. Então, eu vou absorvendo uma consciência, eu vou desenvolvendo uma consciência de que a escrita, né, a representação da sílaba é uma representação do som da fala. A fala se constitui de cadeias sonoras, tá? A língua escrita é a visualização dessas cadeias sonoras. Tá? A fala é uma cadeia sonora. A escrita é como eu consigo visualizar isso, né? Eu consigo representar isso na escrita e aí depois eu decodifico isso e consigo ler também. Olha que legal. Cadeias sonoras podem ser segmentadas em palavras e estas em sílabas. Sílabas que se constituem de pequenos sons, os fonemas. Esses pequenos sons, os fonemas, são representados por conjuntos de letras. Isso tudo faz parte do trabalho de consciência fonêmica. Tá, Andréia, mas e aí? E aí que primeira questão, nós já vimos que fonemas são abstratos, não é possível pronunciá-los, tá? Então, eu preciso compreender que é a sílaba que representa esse som, né? É esse conjunto de letras que vai representar esse som. Como é que se pretende, como o que se pretende é desenvolver a habilidade de associar fonema e letra, e como o fonema é abstrato, não pronunciável, ao pedir a letra que completa o nome da figura, na verdade, está pedindo que a criança identifique o fonema que falta e o represente com a letra a que ele corresponde. Então, veja, o trabalho do alfabetizador não é ficar dentro de uma artificialidade. Olha a boquinha, como é que faz p. Não é isso, tá? O fonema é impronunciável. O trabalho que eu preciso é que a criança compreenda, que ela identifique, tá? O fonema que falta. Então ela vai identificar, tá faltando o P do pato. Para fazer pá, eu preciso do P. E eu tenho que entender que
esse fonema vai ser representado com a letra P. É essa consciência que eu preciso que a criança adquira. Que para escrever pato, eu preciso da letra P, porque vai ser o fonema que vai formar com A o pá. Com o Rá, eu preciso do R. Com o Gá, eu preciso do G. Tá? Então, eu preciso que a criança desenvolva, na verdade, é essa articulação entre essa letra, esse grafema e esse fonema. Tá certo? Magda Soares separa alfabetização e letramento. Separa e junta, né, gente? É interessante como eles vão construindo esse conceito e vão dizendo: alfabetização se relaciona mais, né, à faceta linguística e o letramento às facetas da interação e sociocultural da língua. Mas uma não existe sem a outra. Então não tem sentido, né? Por que separa? Mas enfim. Então, na verdade, para mim, realmente não existe uma sem a outra. Alfabetização e letramento, ou alfaletrar, ou como eu prefiro chamar, alfabetização, são esses processos onde a criança vai se apropriando desse sistema de representação da língua, tá certo? Então, esse sistema, ele começa muito antes da criança sequer segurar no lápis para escrever a primeira letra. E ele vai durar a vida toda. Até hoje eu estou estudando e estou aprendendo palavras novas, conceitos novos, né? Eu estou ampliando, né, a minha capacidade de leitura e interpretação, ou ampliando o meu letramento, né, sobre leitura e escrita. Bom, então vamos lá, minha gente. Leitura, interpretação e produção de texto, tá? Magda vai trazer pra gente aí a fase pré-fonológica, né? Quer dizer, garatujas, e aí vai num crescente, né? Você vai tendo a criança que vai começar lá na garatuja, igual a história da humanidade. Começa lá no desenho, né? Representando a coisa. O desenho que representa a coisa, a gente já viu isso na história, né? E aí depois a escrita com letras até a escrita silábica com valor, né? Aí vai até chegando na alfabética, até chegar na escrita ortográfica. Então é isso, nós temos uma fase pré-fonológica, depois nós temos a consciência silábica, depois nós temos a consciência grafofonêmica, né? Então a criança vai passando por esses estágios até chegar, na verdade, numa escrita ortográfica. Quando é que ela sai da escrita ortográfica? No meu caso, nunca, porque eu estou sempre tendo que rever e aprendendo como é que é a escrita das palavras. Porque é isso, né, gente? A língua são milhares de palavras, a gente vai aprendendo e vai se apropriando e vai pensando sobre elas, tá? Então a criança, ela é a criança na fase inicial da escrita, ela está entrando nesse processo, compreendendo, ganhando consciência. Volto a dizer, teve muita coisa na língua portuguesa que eu passei a minha infância e adolescência toda dentro da escola e eu só fui ganhar consciência morfológica, ortográfica, gramatical de algumas questões quando eu realmente fui produzir um texto mais complexo, como uma dissertação de mestrado. Então, é um processo, né? A gente vai se fazendo escritor, a gente vai se constituindo escritor no processo da própria escritura, tá? E aí, eu vou defender que a gente trabalhe a alfabetização por projetos, né? Então, e o primeiro projeto que eu acho que a gente precisa sempre levar em consideração é: quem é o meu aluno? Seja adolescente, seja adulto, seja uma criança de 6, 7, 8 anos, quem é o seu aluno? Né? Quais são os sonhos? Quais os medos? Quais os desejos, curiosidades, histórias, memórias, interesses? Esses são os textos. Essa é a sua cartilha. O seu aluno é a sua cartilha. O seu aluno é o texto. Cada um é um texto, né? Cada sujeito é um universo a ser lido. Então, que texto os encanta? Que texto eles produzem? Que texto os representa? Que texto é o ponto de... Lembrando sempre, o texto é o ponto de partida e o ponto de chegada da alfabetização. Qualquer texto? Não. O texto vivo, o texto real. Não é o tatu tá na toca, não é a babá que dá bife ao bebê,
Não é a mola tá na mala, a mala é da macaca. É o texto que representa o universo do seu aluno. É o texto que representa o desejo, que representa os sonhos, que representa o texto que faz sentido. Por quê? Porque esse é o texto que vale a pena aprender a ler e escrever. Um abraço e até a próxima.